Ok, pessoal, boa tarde. Mais uma vez estamos aqui para estarmos aprendendo a respeito das aulas de matemática. Já falamos, essa é a nossa última semana. Hoje é a minha última apresentação. Espero que vocês tenham aprendido bastante no tempo que tivemos aqui, através das nossas explicações dentro da disciplina de matemática, tá certo? Meu muito obrigado a todos vocês que sempre nos dias das aulas estavam aqui conosco todas as tardes, aprendendo a respeito dos conteúdos. Hoje a gente vai estar dando continuidade à parte dos números racionais e falaremos a respeito da localização desses números racionais, sabe aonde? Na reta numérica, tá certo? A gente já viu isso antes, estamos aqui recapitulando mais uma vez. Você ficará com um vídeo onde a gente vai explicar mais uma vez a respeito da localização de números racionais na reta numérica. Segue o vídeo. Ok, pessoal, vamos aqui para a localização dos números naturais na nossa reta numérica, tá certo? Vamos começar aqui primeiramente pelo caso das frações. Vamos ver como é que funciona a localização de frações na reta numérica. Já vimos que se pegarmos o inteiro, que nesse exemplo é esse círculo aqui, e dividirmos em 5 partes iguais, 1, 2, 3, 4, 5, aqui tem 5 partes iguais, e se a gente selecionar uma das 5 partes iguais, digamos que selecionamos essa aqui, que selecionamos 1/5 do todo, uma das 5 partes iguais. A gente poderia fazer a mesma coisa numa reta numérica. Até agora só utilizei formas, mas também poderia utilizar uma reta numérica. Vou desenhar uma reta numérica aqui. Vou desenhar bem grande para a gente ter a noção das coisas. Essa será a nossa reta numérica. Digamos que aqui é o ponto 0, aqui 1, aqui 2, e é claro, a gente poderia continuar, se tivesse mais espaço, até 3, 4 e assim por diante. O que eu quero fazer, em vez de pegar um ciclo e dividir em 5 partes iguais, é pegar uma seção da nossa reta numérica entre 0 e 1 e dividir em 5 partes iguais também. Deixa eu ver se dá para fazer isso. 1, 2, 3... 4, 5. Muito bom. Estou desenhando o mais exato que eu consigo, já que eu faço a mão livre, né? Vamos assumir que essas são 5 partes iguais. Observe que essa primeira marca aqui, ó, poderia chamar com qual número? A ideia é exatamente a mesma. Entre 0 e 1, percorri uma das 5 partes iguais em direção a 1. Na verdade, vou fazer um pouco mais preciso aqui. Deixa eu ver aqui se eu consigo. Colocar a primeira parte aqui, segunda, terceira, quarta, ficou mais ou menos. Como é que a gente deveria chamar esse número aqui? Esse número está entre 0 e 1, claramente está próximo do 0. E percorremos uma das 5 partes iguais em direção a 1. Faz todo sentido que, olha, a gente tinha 5 partes iguais, né? E percorremos uma delas em direção a 1. Então deveremos chamar esse número de 1/5, pois é um espaço de 5, 1 de 5, de quinto. Quando a gente fala sobre uma fração, 1/5, não é só dizer que de parte da pizza ela é, mas na verdade é falar de um número, isto é um número. Realmente a gente pode traçar uma reta numérica. Agora você pode dizer, tá bom, isso é 1/5, mas e todas as outras partes? Que números seriam esses? A gente poderia seguir exatamente a mesma ideia. Se aqui, em vez de sobrear uma das 5 partes iguais, eu tentasse pitasse duas dessas, não iria mais falar que seria 1/5, e sim 2/5. Daí percorro 2 partes até 1, então deveria chamar esse número de 2/5. Até poderia continuar. Aqui deveria ser 3/5. E por último seria 4 partes das 5, então seria chamar de 4/5. E eu poderia continuar, poderia chamar isso aqui bem aqui, percorrer 5 das 5 seções iguais, então poderia chamar de 5, vou fazer em vermelho aqui, vou chamar de 5 sobre 5. Você diria, peraí, mas 5 sobre 5, chegamos a 1. Isso está absolutamente correto. Se eu pudesse colorir 5 partes aqui, vou fazer um pouco mais claro. Essa não é a cor que eu quero. Pronto, essa aqui. Se eu tiver que pitar 5 partes daqui, já vimos que pitando as 5 partes, vou fazer um pouco mais rígido.
Se isso agora é 5 sobre 5 ou 5 quintos, já vimos que isso é um inteiro, a parte toda, o total. Então, se eu percorrer aqui do 1, das 5 partes até o 1, você vai ver que dá 5 quintos, também do mesmo jeito, a mesma coisa que 1, que é igual a 1 inteiro. Vamos aqui para outro exemplo, olha só, a gente já viu que frações podem ser usadas para representar partes de números inteiros. Agora vamos ampliar um pouco essa ideia para pensar sobre elas como números efetivos numa reta numérica. Vou desenhar uma reta numérica aqui, digamos que é 0, aqui é 1 e aqui será o nosso 2. Vamos supor que gostaria de representar a fração 3 quartos ou 3 sobre 4. Uma maneira de pensar é ir para o meio entre 0 e 1. Nessa fração, o numerador é menor que o denominador, então o valor será menor que 1. Então, ela estará em algum lugar entre 0 e 1. E uma maneira de pensar sobre isso é dividir essa seção em partes iguais. Seria dividir em 2 espaços iguais, aqui mais aqui e aqui também, ó, dividir em 4 partes iguais, já que é 3 quartos, né? Deixa eu ver. Dividir o 0 a 1 em 4 partes iguais. 3 quartos quer dizer que eu andei 3 passos de 4 em direção ao 1. Andei 1, 2, 3. Esse ponto da reta é 3 sobre 4, ou 3 quartos. E quanto que vai ser esse ponto? Bom, a gente moveu 1, 2 dos espaços em direção ao 1. Então, esse será 2 quartos. E esse espaço logo aqui, ou essa marca da reta numérica, será o quê? A gente moveu 1 de 4 espaços em direção ao 1. Ele será 1 quarto. E esse aqui, pode chamar de 0 quartos, que é a mesma coisa que 0. Normalmente não chamaríamos de 0 sobre 4. Agora tem outra pergunta interessante. Do que poderíamos chamar esse espaço? Já sabemos, com base no que a gente como marcamos que aqui é 1, mas usando o 4 no denominador, a gente poderia colocar quem? Movemos 4, andamos 4 passos, então, relembrando o que fizemos na última vez, pode ser 4 quartos, que também representa o 1. Olha só, esclarecendo. 4 partes de um total de 4 partes são iguais a 1 inteiro, não é verdade? Mas isso aqui faz sentido com base no que sabemos sobre divisão. Esse símbolo de fração é a mesma coisa que dividido. Isso é 4 dividido por 4. E sabemos que qualquer número dividido por si mesmo, exceto pelo 0 é um pouco diferente, né? Mas qualquer número que não 0 dividido por si mesmo será 1. Então isso pode ser visto como 4 quartos. Vamos agora fazer alguns exercícios com nossos conhecimentos recentes sobre frações na reta numérica. Vou colocar o exercício na tela. Aqui é um programa, né? Olha só. Mova o ponto laranja para 3 sextos na reta numérica. Já vimos que ele dividiu o espaço entre 0 e 1 em 6 partes iguais. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Precisamos mover 3 dessas 6 partes. 3, está aqui. Vamos ver se acertamos. Opa, beleza. Mais alguns. Mova o ponto laranja para 2 quartos na reta numérica. 1, 2, 3, 4. Partes iguais. A gente precisa mover para 1, 2 delas. Se eles não tivessem dividido o espaço em 4 partes iguais, para nós, não seria tão fácil contar até 2. O número de partes deve ser o número no denominador. E o número no numerador é quantas partes movemos o ponto. Vamos fazer mais um. Mova o ponto laranja para 1 quarto na reta numérica. Já fizemos isso quando desenhamos. Tem 1, 2, 3, 4 e a gente deve mover 1 quarto. Muito bem, agora vamos fazer algumas comparações de frações, tá certo? Temos 4 frações escritas bem aqui. Eu quero que pensem quais dessas frações é a de menor valor. Qual dessas é a de maior valor e quais delas podem ser iguais. Dá para fazer isso de duas formas. Pode tentar traçar numa reta numérica ou pode tentar representar visualmente. Então, vamos ver aqui se a gente consegue. Agora vamos traçar as frações de uma reta numérica. Eu vou fazer uma reta para a gente aqui. Vamos ver. Digamos que essa é a minha reta numérica. Fiz melhor que eu pude.
Então, essa é a minha reta numérica. Isso é 0, vamos dizer que isso aqui é 1 e aqui é o 2. Primeiro, eu vou marcar onde está o meio na reta numérica. Dá para dividir a seção entre 0 e 1 em duas partes iguais. Duas partes iguais. A metade significa que cheguei a uma daquelas duas partes iguais. Então, se eu fui até lá, deveria estar no meio. Aqui é o meio. Agora vamos pensar em 2/4. Para fazer 2/4, temos que dividir a seção em 4 partes iguais. Então, 0, isso é uma seção, 2 seções, 3 seções e 4 seções iguais. 4 partes iguais. Onde vamos parar se percorrermos duas dessas 4 seções? Bom, chegamos ao número 2, duas partes iguais. Então, chegamos bem aqui. 2/4, mesmo lugar que o meio. Baseado em como desenhamos a reta numérica, parece que meio é igual a 2/4, pois pararam no mesmo lugar. E 4/8, vamos dividir a parte da nossa reta numérica entre 0 e 1 em 8 partes iguais. Se a gente pegar cada uma das 4 que já estava marcada e dividir mais uma vez, agora em duas, agora temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, dá para desenhar perfeitamente essas 8 partes iguais. Agora são 8 seções iguais, 8 partes iguais. Vamos percorrer 4 delas, começando em 0. 1, 2, 3, 4. De novo, acabamos no mesmo lugar. Isso também é igual a 4/8. Então, 1 meio é igual a 2/4, que também é igual a 4/8. Agora, que tal 3/8? Já dividimos a nossa reta numérica em 8 seções iguais e vamos percorrer 3 delas. 1, 2, 3. Aqui está o local do 3/8. 3/8 é menor que meio, é menor que 2/4, é menor que 4/8. É o menor número. Vamos ver se isso também faz sentido quando a gente tenta representar visualmente. Olha só, já tinha feito aqui. Isso é uma metade. Todos esses retângulos são do mesmo tamanho. Esse roxo aqui, dividimos em 2 seções iguais e pintamos uma delas, então vemos que isso é meio. Agora aqui, pintei 2 das 4 seções iguais. Veja que isso parece exatamente do mesmo tamanho que a metade aqui. Começamos com retângulos do mesmo tamanho. Se você pintar meio ou 2/4, pinta exatamente a mesma coisa. Isso faz sentido, porque se você pegou isso aqui, você pegou esse primeiro e dividiu cada uma das 2 seções iguais em 2 seções iguais, então divide de novo e vê que isso é igual a 2/4. Agora, que tal 4/8? Aqui tinha dividido onde tem esse aqui pintados, mas se reorganizasse, poderia ver que pegou exatamente a mesma quantidade do retângulo sobreado. Você quer ver isso? Divida cada uma das 4 em 2. Então, divida em 2 e essa em 2. Perceba que agora tem 1, 2, 3, 4 dos quadrados iguais sobreados. As duas coisas são iguais. Vou deixar isso claro. Essa é uma fração equivalente, que é uma equivalente a essa, que é uma equivalente a essa também. Aqui, isso é 3/8. Você vê que é menos que essa região bem aqui. Aqui a gente preenche a metade do retângulo inteiro. 4/8. Se fizer 4 dos 8, também teria que ter preenchido esse daqui, coisa que não fizemos. Preenchemos apenas 3 dos 8. Então faz sentido que 3/8 seja a menor parte do nosso inteiro. Menor que 4/8, 2/4 ou 1 meio. Tranquilo? Vamos agora para a parte de números decimais da reta numérica. Os números com vírgula. Bora lá. Onde está o ponto marcado na linha numerada? Olha só. Nós vimos que o ponto marcado está aqui em verde, mas o que ele quer é saber que número representa este ponto marcado. Vemos que ele é maior que 3, como está aqui no exemplo, né? E menor do que 4. Entre 3 e 4, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 espaços iguais. Cada espaço desse corresponde a 1/10 do espaço entre 3 e 4.
Portanto, temos um décimo, mais um décimo, mais um décimo, até chegar no ponto que queremos. Portanto, temos 3 inteiros e mais 3 décimos, não é verdade? Mais 3 décimos. Ou seja, nós temos 3 inteiros e temos 3 décimos. Tranquilo? Aqui foi uma das formas que a gente já começamos aqui a trabalhar a localização de números com vírgula na nossa reta, né? Aqui temos aqui 3 inteiros e 3 décimos, como localizar. Agora vamos ver aqui, utilizando uma reta numérica para comparar esses dois valores decimais, 11,5 e 11,7. Vamos aqui comparar onde localizar esses números, tá certo? A gente vai prestar mais atenção entre 11 e 12, porque essa é a posição onde esses dois números estão localizados. Eu faço uma reta, então, o que eu vou colocar aqui? Vou colocar o 11, tá certo? E esse outro aqui, o 12. Tudo bem? Vamos localizar esses dois números. Vamos desenhar os decimais em nossa linha. Aqui é o meio, aqui será 11 e 5 décimos, 11,5. A gente já localizou então a primeira parte, descobrimos onde o 11,5 está. Ele está exatamente entre o 11 e o 12. Ele é 11 e 5 décimos, 11 inteiros e 5 décimos. Vamos encontrar agora o próximo. Para mim encontrar o 11,7, eu tenho que marcar os outros décimos. Olha só, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos, 8 décimos, 9 décimos e por último 10 décimos. É exatamente o 12. Não está desenhado completamente na escala, né? Certinho. Estou desenhando isso à mão da melhor maneira possível. E onde estaria localizado o 11,7? Bem, esse aqui é o 11,5. Esse é o 11,6. E esse é o 11,7. 11 inteiros e 7 décimos. 1 décimos, 2, 3, 4, 5 décimos, 6 décimos, 7 décimos. Esse é 11,7. E da maneira que desenhamos nossa linha numérica, nós estamos aumentando à medida que vamos para a direita. Logo, 11,7, que está à direita de 11,5, ele, portanto, é maior do que 11,5. Tranquilo? 11,7 maior que 11,5. Ok. Vamos agora trabalhar com deslocamentos mais uma vez. Vamos deslocar aqui, ó, agora 5,9 na reta numérica, tá? No 5,8 e deslocar para 5,90 ou então 5,9, que é a mesma coisa. Vamos lá, vejamos. Aqui é 5,8 e aqui é 6. Uma maneira de ver isso é pensar que 5,9 fica precisamente entre 5,8 e 6. Repare que aqui nós temos 5,90, mas é o mesmo que 5,9. Então, exatamente aqui, ó, no meio, é a maneira como iremos representar. Essas marcas aqui, se isso é 5,8 e o próximo é 5,9 e mais um dessa já seria o 6, podemos dizer que daqui para cá é um décimo e daqui para cá é outro décimo. Então, cada um desses décimos está dividido em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 partes. Assim sendo, cada uma dessas partes representa, no caso, uma décima de uma décima, ou então o que a gente chama de centésimo. Por exemplo, esse aqui seria 5,81, 5,812, 5,83, 5,84, 85, 86, 87, 88, 5,89, 5,90, tá certo? Seja de que forma for, acredito que a gente acertou. Ok, vamos fazer aqui mais alguns exercícios desses. Desloque o ponto cor de laranja para 2,87 na reta numérica. Aqui temos 2,8 e aqui temos 3. Onde que está o 2,87? Vamos ver. Aqui no meio,
a gente vai ver que é quem? Aqui nós temos 2,9. Para chegarmos a 2,87, fazemos o que fizemos na atividade anterior. Cada um desse aqui é um centésimo. Então, ó, isso aqui é 2,8, aqui é 2,81, 82, 83, 84, 85, 86 e 2,87. E podemos confirmar. Isto seria 2,88, 89 e 2,9. 2,90. Tá certo? Fica exatamente entre o 2,8 e o 3. Vamos aqui verificar se está certo. Ok, está certa a resposta. Depois de acertarmos mais essa atividade, vamos ver algumas pistas como fazer essa coisa aqui. Olha só. Acima, traçamos uma reta numérica de 2,8 a 3, dividida em 20 partes iguais. Vejamos aqui a outra pista. Diz que parte da reta é 3 menos 2,8, dividido em 20 partes, né? Portanto, cada uma dessas partes dá 0,01. Aqui é só uma forma de mostrar que, de fato, que cada uma dessas partes corresponde a um centésimo. 2,81, 2,82, 83, 84, 2,85, 2,86, 2,87, que estamos aqui. Vamos fazer aqui mais uma delas. Olha só. Aqui as pistas diz que depois que a gente tentou responder o exercício, vamos aqui resolver mais um. Olha só. Desloque o ponto laranja para 0,27. 0,27. Aqui nós temos 0,2 e aqui temos 0,3. São decimais, ele está querendo que a gente encontre centésimos. Está dividido em 10 partes, portanto, cada uma dessas partes é um centésimo, tá certo? Um centésimo. Então, isso aqui é 2 décimos. Aqui é 0,21 já, né? Aqui seria o 0,2, 0,23, 0,24, 0,25, 0,26 e por último chegamos ao que a gente queria, 0,27. Esse aqui é 0,27. Podemos ver ainda de outra maneira. Esse aqui é 0,2. 2 décimos é a mesma coisa que 20 centésimos. 20 centésimos, 21, 22 centésimos, 23 centésimos, 24 centésimos, 25 centésimos, 26 centésimos e 27 centésimos. Tudo bem? Ok. Nesse momento aqui, passando aqui já a questão das pistas, né? Mostrando de fato, né, que cada um deles representa essas partes. Vamos aqui para um outro exemplo. Mova o ponto laranja até 6,91 na reta numérica, ou seja, 6 inteiros e 91 centésimos. O ponto laranja está aqui, nós temos que mover até o 6,91. Perceba que de 6,8 até 6,9, nós temos aqui um décimo, certo? E aí ele pega esse décimo e divide em 10 partes iguais. Logo, cada pedaço é quanto? Um centésimo. Então, ó, eu estou no 6,8 e quero ir para o 6,91, eu vou aqui para o 6,9, aqui eu andei um décimo, e agora basta que eu ande mais um centésimo para que eu possa chegar a 6,91. Vai ficar bem aqui o pontinho, né? Então, perceba que do 6,8 até o 6,91, nós andamos 11 centésimos. Pode perceber aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então são 11 centésimos. A gente pode verificar aqui, ó, que está corretíssimo. Vamos continuar fazendo aqui, tá? Agora ele quer que a gente mova o ponto laranja até 6,24 nessa reta numérica. Ele está no 6,1. Para mover até o 6,24, eu tenho que mover até o 6,2 aqui, né? E aí pegar mais 4 centésimos, ó. 1, 2, 3, 4. Tem que trazer bem para cá esse ponto laranja. Bem aqui, né? Ó. 1, 2, 3, 4. Então, 6,20 mais 4 centésimos, 6,24. Beleza? A gente pode verificar a resposta aqui, que está correta. E aí eu te dou uma dica aqui, ó, que mesmo que você tenha acertado,
Não machuca nem um pouco se você olhar as dicas que a gente dá aqui, como sempre, né? Olha só como ele explica. Aqui no caso está escrito em inglês, mas a gente pode explicar. Aqui está escrito assim, ó. A distância entre os números que estão escritos em azul é de 0,1 ou 1/10. É isso aí. E aí você consegue que daqui até aqui tem 1/10. Vamos ver isso aqui, está correto, beleza. Aqui é o seguinte, cada décimo está dividido em 10 partes iguais, e aí cada partezinha dessa tem uma medida de 1 centésimo, 0,01, que é a mesma coisa que 1 centésimo, exatamente como eu falei lá no início. E aqui ó, nós temos o seguinte, a próxima dica. Primeiro nós movemos para o décimo correto. Então foi exatamente o que a gente fez, ó. Saímos do 6,1 para o 6,2. Ou seja, é a mesma coisa que mover para o 6,2 nessa reta. E aí mais uma dica, ele fala assim, ó, que agora nós queremos mover até os centésimos corretos. Então nós vamos do 6,2 e aí mais 4 centésimos para a direita nós chegamos a 6,24. E a próxima dica, o número destacado mostra onde o 6,24 está na reta numérica, bem aqui, né? Então tá aqui o nosso esquema para a gente ver. Olha só, por último, movo o ponto laranja até 1,54 na reta. Aqui temos 1,5, eu vou até o 1,54, logo eu tenho que mover aqui, no caso, 4 centésimos. 4 centésimos para a direita, onde o ponto laranja tem que ficar. Vamos verificar? Certinho. E a gente pode novamente olhar as dicas. Olha só, a distância entre os números que estão em azul é de 1/10, 0,1. A próxima dica que ele dá é que cada décimo está dividido em 10 partes iguais, que equivale a 1 centésimo. E aí, ó, na próxima dica, ele fala que de 1,5 nós precisamos mover 4 centésimos para a direita, para chegar até 1,54. Está aqui a nossa seta verde. E por último, o número destacado vai ser onde está o 1,54. Tranquilo? Além dessa parte aqui, desse momento, agora vamos ver a questão de arredondamentos de decimais na nossa reta numérica. Aqui está dizendo, marque o número 12,5 na reta numérica. Então nós temos esta reta numérica e aqui temos o seguinte, se arredondarmos o número 12,5, ele fica mais próximo de qual dezena? Do 10 ou do 20? Então primeiro nós vamos marcar o 12,5 na reta e aí nós vamos procurar o 12 e o 12. Ele está aqui e o 12,5 está entre o 12 e 13. Portanto o 12,5 a gente pode marcar aqui no meio. Agora se você observar a reta numérica, você pode ver que o 12,5 ele está mais próximo do 10 do que do 20. É só você conferir essa distância. E aí nós podemos dizer que o 12,5 ele está mais próximo do 10. Então vamos fazer outro exemplo. E agora nós temos o seguinte. Marque o número 0,136 na reta numérica. E nós temos a nossa reta numérica. E nós temos o que é 0,136 arredondado para o centésimo mais próximo. Então a gente vai perceber aqui que nós temos uma comparação entre centésimos, que são esses dois, e o número milésimo. E o que a gente vai fazer é colocar eles com a mesma quantidade de casas decimais, depois a vírgula, né? Então eu vou colocar o 0 aqui e também o 0 aqui. E agora fica mais claro para a gente observar como localizar o 0,136. Tá certo? Onde é que poderia ficar? Vamos começando aqui pelo 0,130, aí aqui 0,131, 0,132, 133, 134, 135 e 136. Então aqui está o 0,136. E eu quero que você perceba também que daqui para cá nós temos 6 unidades. E daqui para aqui nós temos 4 unidades. Então o 0,136 está mais próximo de 0,14, não é verdade? Já que nós queremos o arredondamento para casa centésimais, tá certo? Tranquilo? Esses zeros aqui a gente colocou apenas para facilitar, tá certo?
Muito bem, pessoal. Então, quero aqui agradecer a vocês por ter aprendido um pouco sobre esses números na reta numérica. Muito bem, espero que vocês tenham aprendido bastante a respeito desse conteúdo, tá? Faça as anotações, nesse período dessa última semana, algumas avaliações estarão sendo feitas ou no grupo do WhatsApp ou através de prova escrita, que você possa se dar bem sobre esse conteúdo. Muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, queridos alunos do sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para a gente encerrar essas nossas aulas, não é? Então a gente vai assistir mais umas aulinhas, tem mais 2 aulinhas da professora Nara, tá bom? Essa e mais uma, para que a gente encerre de vez esse 2020, tá bom? E comece realmente 2021, ok? Então prestem muita atenção, tá bom? Façam as anotações necessárias aí sobre o assunto da aula de hoje e vamos aprender mais um pouquinho, tá? Porque a nossa vida é um eterno aprendizado. Vamos lá? Pessoal, nas aulas passadas, a gente começou a estudar um novo gênero textual, não foi? A homepage. Já está aparecendo aí para vocês. Olha o títulozinho da nossa aula, tá bom? Hoje nós vamos continuar estudando a homepage, mas como sempre, aprendendo mais uma habilidade, conhecendo mais alguma coisa sobre esse gênero textual, tá bom? Então vamos lá, prestem bastante atenção. Bom, a habilidade de hoje é essa aqui, tá? Bem simples, vocês não vão ter dificuldade nenhuma, tá bom? É analisar a estrutura e o funcionamento dos hiperlinks em textos jornalísticos publicados na web. A gente vem falando ao longo dessas aulas sobre os textos que são publicados agora no meio virtual, né? Os textos digitais, digamos assim. E aí a gente tem que entender um pouquinho mais sobre esse funcionamento, né? Algo que faz muito parte da nossa vida. Então vocês aí têm que saber tudo que puderem para que não sintam dificuldade nenhuma quando acessarem esses sites, né? Forem procurar essas informações no meio digital, tá bom? Então analisar a estrutura e analisar também o funcionamento dos hiperlinks, né? Como é que funcionam esses hiperlinks, o que são os hiperlinks, tá bom? Em textos jornalísticos publicados na web, tá? E já faço até uma ressalva aqui, não só nos textos jornalísticos, né? Mas em todos os textos que a gente encontra no ambiente virtual, tá bom? Nos ambientes digitais. Para início de conversa, vamos lá, né? A nossa perguntinha de sempre no início da aula. Você sabe o que é um hiperlink? Você sabe como funciona? E aí? Eu sei que vocês são bem antenados nesse meio digital, né? Praticamente nasceram aí nessa era digital, mas vocês sabem o que é um hiperlink? Eu tenho certeza que vocês já tiveram contato, já sabem exatamente como funciona, mas talvez ainda não tenham associado o nome, a ferramenta, ao funcionamento dela, tá? Então, se você sabe, ótimo. Se não sabe, relaxa que a gente vai aprender, tá bom? Vamos lá, vamos entender o que é o hiperlink e como que ele funciona. Gente, olha já essa imagenzinha que tá aí do lado. Te lembrou alguma coisa, não é? Pois é exatamente disso que a gente vai falar, tá bom? É desses cliques que a gente dá em alguns nomes, algumas imagens e nos levam a outros lugares no ambiente digital, tá bom? Então, olha só, um hiperlink é uma palavra, frase ou até imagem, na qual você pode clicar para ir para um novo documento ou uma nova seção do documento atual. Os hiperlinks são encontrados em quase todas as páginas da web, permitindo que os usuários cliquem no caminho de uma página para outra. Então, vou fazer um comparativo aqui para vocês, tá? Imagine que você tenha pego um jornal, tá bom? Você pegou um jornal e lá você sabe que o jornal tem várias páginas, né? Várias folhas e tal. E lá naquela primeira página, na página inicial, ali tem um resumo, um título, um resumo de tudo que você vai encontrar no restante dos cadernos, não é isso?
Bom, no caso do jornal impresso, você olha ali e vê a página, não é? E aí você vai, eu quero ler essa notícia aqui, me interessei por esse assunto aqui dessa matéria. Então você vai ver em que página ele está. E aí você se direciona para aquela página, não é isso? No caso das homepages, no caso dos sites, do ambiente virtual, como é que funciona isso? Você já sabe o que é homepage, né? Que é a página inicial de um site. Você está na homepage de um site. E aí você viu algo ali que te chamou a atenção, que é o que você quer realmente ler ao todo, ver ao todo. Então, o que você faz? Você clica naquele link, não é? E vai ser direcionado para a página onde está o que realmente te interessa. Bom, é basicamente isso que acontece, tá? Então, quando a gente fala de hiperlink, a gente está falando de uma palavra que está ali em destaque, que você pode clicar nela e ela vai te direcionar para uma outra página. Ou pode ser até uma frase mesmo, né? Ou uma imagem. Muitas vezes você clica numa imagem e você é direcionado para uma outra página dentro daquele ambiente virtual, tá? Então, isso é hiperlink, tá? Imagina que você... E faça até experiência quando vocês entrarem aí na rede, né? Acessarem alguma coisa. Dá uma olhadinha que quando você começa a passar o mouse, né? Aquela setinha do mouse pela página, às vezes a setinha muda e vira uma mãozinha dessa aí, não é? Vocês estão vendo aí na imagem. Bom, isso quer dizer que ali tem um link, ali tem um hiperlink, que ao clicar você vai ser direcionado para uma outra página, uma outra seção, tá bom? Então, aqui já deu para entender o que é o hiperlink e como que ele funciona, já? Ótimo, vamos prosseguir, tá bom? Eu trouxe aqui uma imagem da Wikipédia, né? De uma página da Wikipédia, né? E aí, justamente sobre hiperlink ou hiperligação, traduzindo aqui para o nosso idioma, né? E aí, o que você vê nessa página? Você vê aí que tem várias palavras escritas, não é? Que a cor normal dessas palavras é preta, mas algumas delas estão na cor azul. Conseguem visualizar isso direitinho, não é? Relaxa, a gente não vai ler tudo isso não, só quero que vocês visualizem essas palavras ou expressões, né, que estão destacadas aí em azul. Por que essas palavras estão em azul? Quer dizer, gente, que aí há um hiperlink, aí há um link. Se você clicar em alguma dessas palavras que estão em azul, você vai ser direcionado para uma outra página. Você sai dessa aqui e vai para uma outra, que vai ter informações sobre a palavra ou a expressão que você clicou, tá bom? Então, é disso que eu estou falando quando eu falo de hiperlinks ou links, tá bom? Nota que todas as palavras aí que estão em azul, se você clicar, vai ser direcionado para um outro ambiente, para uma outra seção, tá bom? E aí, muito cuidado. Às vezes essas palavras vêm em azul, às vezes vem sublinhada, às vezes você percebe porque a setinha do mouse virou uma mãozinha, tá bom? Então, aqui era mais para vocês observarem isso. Tranquilo? Deu para entender? Então, se você não sabia por que algumas palavras na rede, lá no site que você estava visitando, estavam na cor azul, agora já está sabendo, tá bom? E aí, já que vocês entenderam o que é hiperlink, como que o hiperlink funciona, vamos relembrar aqui o nosso gênero textual da semana, né, que a gente já vem estudando. Na verdade, da quinzena, não é? Porque a gente já estudou na semana passada e vamos estudar nessa semana a homepage, tá bom? E aí, vocês lembram das últimas aulas? O que é homepage? Acredito que sim. Eu dei uma definição lá na primeira aula sobre homepage, bem direta, bem simples, curtinha, não é? Homepage, gente, é a página inicial de um site. Sabe aquele exemplo que eu dei para vocês ainda há pouco do jornal? Você pega um jornal impresso e tem várias folhas, não é? Várias páginas. Só que aquela primeira página é uma página com um resumo de tudo que você vai encontrar nos outros cadernos, né? Nas outras páginas. Pronto. Pois imagina que a homepage seja exatamente aquela página inicial do jornal impresso, tá bom? É um resumo, é cheio de informações sobre vários assuntos ali. É o resumo de tudo que você vai encontrar no site como um todo, tá? Então, o site tem várias seções, ok? E tem a homepage, que é a página inicial, a página onde você vai encontrar ali os hiperlinks para todas as seções do site. Pronto, digamos assim, que fica bem mais simples, tá bom? Então, você já até pode ver aí. Dessa vez eu trouxe a homepage do site Universo HQ, né? Universo das Histórias em Quadrinhos. E aí você já pode visualizar aí na imagem, tá bom? A gente já começa a ver que é o início, né? É onde eu vou encontrar todos os hiperlinks, assim, digamos, para outras seções do site, tá bom?
Então vamos lá, vamos relembrar o que a gente já estudou sobre a homepage, o que você já tem armazenado aí de conhecimento sobre esse gênero textual. Vamos relembrar um pouquinho para facilitar a nossa vida. Então, gente, nas últimas aulas eu disse para vocês que a intenção principal, o objetivo, finalidade de uma homepage é apresentar informações, certo? Apresentar informações sobre tudo que você vai encontrar naquele site específico, tá bom? Que normalmente são sites institucionais, são sites de organizações, tá bom? Ou muitas vezes pode até ser um site pessoal, tá bom? Então já grava aí a intenção principal, a função, o objetivo desse gênero textual da homepage em si é apresentar informações. E aí vocês lembram, né, que eu falei para vocês que é uma área, uma página em que a gente encontra uma grande quantidade de informações, tá bom? E não esqueça, não está no total, né, não está na íntegra. É o resumo, é o título de algo que você vai encontrar em outras seções, tá bom? Como é que é organizado uma homepage, né? Como é que esse gênero textual é organizado? O que eu encontro ali? Como é que ele funciona? O que aparece nas homepages, né? Então, a primeira coisa que eu pedi para vocês gravarem aí foi esse nomezinho, hipertexto, né? O que é o hipertexto? São os textos ali do ambiente virtual, são aquelas ligações entre os textos no ambiente virtual, tá bom? Esses textos, eles se organizam ali por meios de links, né, de hiperlinks, que a gente já começou a falar no início dessa aula, né? Os links, que são aquelas palavras destacadas em azul, ou são os títulos, né, no caso das homepages, não estão destacados em azul, mas você sabe que ao clicar no título daquele ou em uma imagem, você é direcionado para uma outra seção, tá bom? Essa característica aqui é muito importante, vocês já sabem bem disso, né? Só em entrar em uma homepage de um determinado site, você sabe que ali vai encontrar uma grande quantidade de informações. Vou já mostrar para vocês alguns prints que eu fiz da homepage do Universo HQ. E aí vocês vão poder constatar que realmente a quantidade de informações é bem grande, tá? Como que se dá essa organização ainda? Como que se dá a leitura, né? Como que se dá ali o contato que os internautas, que nós leitores temos com a homepage, temos com os sites de uma forma geral? A palavra-chave da vez é interatividade. Teve uma aula que a gente até tratou bastante disso, né? Os internautas interagem com aquele site, interagem com as informações ali presentes, tá? Quando ele escolhe clicar em determinado título, tá bom? A leitura, eu falei para vocês, não é uma leitura comum, normal, como nós estamos acostumados a pegar um conto, um romance, uma crônica e ler, não é? Você não lê ali na sequência, a leitura é não sequencial, a leitura se dá por meio de navegações, né? Por meio de clicar em determinado link, escolher um link, escolher outro, tá bom? E a linguagem, vocês lembram bem, não é? É um texto que apresenta uma linguagem verbal e uma linguagem não verbal ao mesmo tempo. E vocês já sabem bem disso, mas eu vou repetir. Verbal é a linguagem que eu utilizo palavras, tá? Palavras escritas ou palavras faladas. E a não verbal é exatamente o contrário da linguagem escrita, do uso das palavras, tá bom? É tudo menos palavra. É qualquer imagem, qualquer gesto, tá bom? É a linguagem não verbal. E aí, dependendo do assunto de cada site, vocês vão encontrar recursos linguísticos específicos de acordo com o assunto, tá bom? Então, revisado aqui, jogo rápido, o que é a homepage, né? Como que ela funciona. Vamos à nossa leitura da vez, para que a gente continue entendendo um pouco mais sobre essa homepage, tá? E aí, eu falei para vocês, ó, fiz o print aqui da homepage do Universo HQ, tá? Eu sei que vocês gostam de histórias em quadrinhos, então tá aqui um site bom para vocês visitarem. Então, olha só, no caso da homepage do Universo HQ, se você colocar lá no Google, no seu navegador, Universo HQ, você vai ser direcionado para esta primeira página, que é a homepage, tá? Então, temos o site Universo HQ, que tem várias seções, tá bom? Só que de início a gente vai para a homepage. Se você sabe o que procura nesse site, você só digita ali na barrazinha de pesquisa, tá bom? E aí você vai ser direcionado para a seção que deseja. Se você não sabe ainda o que procura, está visitando o site, quer saber o que pode encontrar ali, é só dar uma analisada, uma olhada de cima a baixo na homepage, na página inicial, tá bom?
E aí a gente já estudou bastante essa estrutura, vocês já lembram como é que funciona. Nota que aí em cima a gente tem títulos, né? Podcast, notícia e por aí vai, tá bom? Entrevistas, matérias, cápsula do tempo, tá bom? Todos esses títulos aí, de certa forma, eles são links, são hiperlinks, né? Ao clicar nesses títulos, você é direcionado para a seção onde fala só sobre os podcasts do Universo HQ, onde fala só sobre as notícias, tá bom? E assim sucessivamente. Note que lá no cantinho direito superior, você tem ali os íconezinhos referentes às redes sociais, né? Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, tá bom? E obviamente também funcionam como hiperlinks, como links, né? Ao clicar você é direcionado para as redes sociais dessa página, desse site, tá bom? Tem anúncios, né? Normalmente esses sites eles vivem também da questão dos anúncios, né? Então vocês vão encontrar anúncios aqui, tá bom? Nessa primeira visão, o que a gente já vê aí, ó? Imagens, né? A questão da linguagem verbal e da linguagem não verbal, que eu já falei para vocês. Então nós temos imagens e temos palavras, tá bom? Ao clicar nas imagens também somos direcionados para uma outra seção, ou ao clicar nos próprios títulos, né? Então isso é o que a gente chama de hiperlinks ou de links, tá? Tenham isso em mente, gente. Na homepage a gente vai ter ali uma grande quantidade de informações. E aí lembra da questão do resumo que eu falei, né? É tudo resumido porque a gente vai ter ali um título, a gente vai ter um texto, um subtítulo, poucas palavras ali escritas, normalmente imagens, mas o conteúdo total você só vai encontrar numa outra seção. E para que você encontre, tem que clicar em alguma dessas informações, tá bom? Nota que já nessa outra imagem que está aparecendo para vocês, ó, eu cliquei lá no título Notícias. E aí eu fui direcionado já para um resumo das notícias que eu vou encontrar nesse site, tá? Ainda continua aí numa outra seção da homepage, né? No caso aí na seção de notícias. E é claro, aqui vai ter também mais hiperlinks para eu ser direcionado a outras seções. E aí você vê que tem aí, apareceu já 3 notícias, né? 3 exemplos de notícias que eu posso encontrar no Universo HQ. Se eu escolher uma dessas 3 e clicar, eu já vou ser direcionado para uma outra seção, para a seção em que eu vou encontrar realmente o texto na íntegra, tá? Completo. Então, olha aí, cliquei esse é o início, olha os títulos, escolhi notícia, cliquei no título notícia, fui direcionado já para essa seção onde eu encontro ali as notícias, olha só o plural, as notícias do Universo HQ, tá bom? Dou uma olhadinha nos títulos, me interessei por essa notícia aqui sobre o Batman. Se eu clico na imagem, eu clico no título, vou ser direcionado para uma outra seção onde tem a notícia na íntegra. E aí eu posso ler. Vocês perceberam que para eu percorrer esse caminho todo, fui escolhendo onde clicar, né? Fui escolhendo os hiperlinks e os links, tá bom? Então tá aí a notícia, caso queira lê-la, ok? Entendido até aqui, pessoal? Tá tranquilo? Relembraram aí os conceitos que a gente já viu sobre a homepage, relembraram o assunto que a gente estudou nas aulas passadas. Ótimo, não é? Vamos para as questões para a gente entender um pouquinho mais. Vamos lá. Primeira questão, essa aqui já traz bastante informações sobre a nossa habilidade e sobre o assunto, o gênero textual que a gente está estudando, que é a homepage, tá bom? Então a primeira questão diz o seguinte: a homepage apresenta várias seções de um conteúdo variado. Aqui se chega por meio de links, também chamados de hiperlinks. Lembra do exemplo da comparação que eu fiz com o jornal impresso, tá? O caderno, as várias páginas de um jornal. O site é como se fosse aquilo também, tá? Tem várias seções, ok? E tem a página inicial, que é como se fosse também a página inicial de um jornal, com os resumos de tudo que você vai encontrar dentro daquele jornal, tá bom? Então eu chego a essas seções por meio de links, né? Por meio de hiperlinks. Em sua opinião, pessoal, na opinião de vocês, alunos do 6º ano, quais seções da homepage analisada anteriormente direcionam a outras páginas do mesmo site? E aí, vou voltar aqui no início da homepage, tá? Do Universo HQ.
Então, vocês colocaram aí no navegador de vocês, Universo HQ, foram direcionados já para essa página inicial, tá bom? Nessa página inicial, já falei para vocês que vocês encontram uma espécie de resumo de tudo que se possa encontrar no site Universo HQ. E aí, na opinião de vocês, que elementos aqui nos levam a outras seções caso eu clique? E aí? Vocês já até sabem a resposta, porque a gente já vem trabalhando sobre isso, né? Os títulos que a gente encontra lá na partezinha superior, tá? Às vezes você encontra no decorrer da homepage, não é isso? Ou às vezes encontra lá no final, tá bom? Então, os títulos já é um exemplo de elementos da homepage que me levam a outras seções, tá bom? Mas além dos títulos, tem aquela barrazinha de pesquisa, não é? Que aqui tá representada aí por esse símbolozinho, depois de apoio Universo HQ, tá vendo? Tem um símbolozinho aí, uma bolinha com um tracinho embaixo. Se você clicar ali, vai aparecer uma barrazinha de pesquisa, onde você vai escrever o que você deseja encontrar nesse site. E aí é só dar um enter, dar um clique que você vai ser direcionado para essa seção, tá? Além disso, temos as imagens, né? As imagens também são elementos que nos levam a outras seções caso a gente clique, não é isso? E assim sucessivamente, gente. Se você está em uma outra seção e quer voltar para o início, né? Você pode clicar no próprio título da homepage, tá bom? Que isso vai acontecer. Então vamos lá. Repetindo, a homepage apresenta várias seções de um conteúdo variado. A gente já viu isso, né? A quantidade de informações ali é muito grande, tá bom? Aqui se chega por meio de links. Cada conteúdozinho daquele resumido ali, cada título, cada imagem, cada íconezinho, se eu clicar, vou ser direcionado para uma outra seção, tá bom? São chamados de links ou hiperlinks, ok? Em sua opinião, na opinião de vocês, quais seções, no caso aí é quais, né? Porque é muita coisa ali mesmo. Quais seções da homepage, analisada anteriormente, direcionam a outras páginas do mesmo site? E aí vocês já viram, né? Vamos conferir para ver se vocês acertaram aí direitinho. O primeiro elemento aí são os títulos, né? Que a gente já vem falando desde a primeira aula. Os títulos que estão na parte superior da homepage. Aí coloquei até os exemplos aí, né? Que são os mesmos que aparecem lá. Podcasts, notícias, reviews, checklist, matérias, entrevistas, cápsula do tempo, são os títulos que aparecem lá, né? Clicando em algum desses aí, você é direcionado para uma seção que trata só sobre esse assunto, tá bom? Bem como os títulos e subtítulos localizados no rodapé da página. Então, vocês viram lá, se eu descer mais um pouquinho, não quero clicar em nenhum desses títulos, vou dar mais uma voltinha pela homepage para ver o que mais que eu posso encontrar nesse site. Então você vai encontrando imagens, vai encontrando outros subtítulos e aí se for clicando vai ser direcionado, tá bom? Segunda questão, pessoal. Qual é a finalidade dessa página que acabamos de ler? E aí, ó, atenção que eu já falei isso lá para vocês quando a gente estava revisando o assunto de homepage, né? Qual a finalidade de uma homepage? Qual a finalidade desse gênero textual? E aí não esqueça que eu sempre falo para vocês, pessoal. Todo texto tem uma finalidade, todo texto tem um objetivo, tá bom? E aí tem o objetivo e a finalidade do gênero textual em si e cada texto pertencente àquele gênero tem uma finalidade também. A gente viu a finalidade de uma homepage, né? Que é apresentar informações sobre determinado conteúdo que determinado site aborda, tá bom? Mas no caso desta homepage específica que nós acabamos de analisar, tá bom? Qual é a finalidade dessa página, gente? E que elementos dessa homepage nos permitem chegar a essa conclusão? Então, vamos lá, duas questões aí, duas perguntinhas em uma questão só, tá? Para que a gente responda, vamos voltar lá na imagem da homepage, para que a gente analise ali. Primeira coisa que vocês têm que saber, a finalidade de uma homepage, isso vocês já sabem, né? Que é apresentar informações. Agora, da homepage específica dessa aula de hoje que nós estamos analisando, que é a do Universo HQ, é muito fácil, né? É só vocês verificarem do que trata este site especificamente, tá bom? E aí fica mais fácil responder agora, né?
Do que trata o site Universo HQ? Senhor, o que é HQ? Vocês sabem, galera, história em quadrinhos, tá bom? Então, olha como até o título sugere, né? O Universo HQ. O que eu vou encontrar neste site? Eu vou encontrar tudo que for possível sobre as histórias em quadrinhos, sobre o mundo, sobre o universo das histórias em quadrinhos, tá bom? Então, qual é a finalidade desta homepage especificamente? Dessa aqui é apresentar informações sobre o universo, sobre o mundo das histórias em quadrinhos, tá bom? Tranquilo? Deu para entender? Então não esquece, quando eu pergunto qual a finalidade de um gênero textual, de forma geral, é uma resposta, tá? Quando eu pergunto qual é a finalidade de um gênero textual específico ali, aí a resposta vai mudar um pouquinho, tá bom? Então lembra, qual é a finalidade de uma homepage? Apresentar informações, tá bom? Apresentar conteúdo sobre um determinado site. Do site específico Universo HQ, qual é a finalidade dessa homepage? Apresentar informações sobre o assunto abordado nesse site, nessa homepage, tá bom? Então vamos voltar lá, segunda questão. Qual é a finalidade dessa página que acabamos de ler? E aí, pessoal? Apresentar informações sobre o universo das histórias em quadrinhos. Viram aí? Há um detalhezinho que vocês têm que ficar de olho, tá bom? E como foi que eu cheguei a essa conclusão, pessoal? Como é que a gente chega a essa conclusão de que a finalidade desta página é apresentar informações sobre o mundo das histórias em quadrinhos? A gente chega a essa conclusão analisando os elementos que aparecem naquela homepage, pessoal. Então, o que a gente vê ali na homepage? A gente já vê logo imagens de histórias em quadrinhos, os próprios títulos remetem a isso, né? As notícias são sobre o universo das histórias em quadrinhos, então tudo que aparece ali faz referência às histórias em quadrinhos. Por isso que eu chego a essa conclusão de que a finalidade da página é apresentar informações sobre o universo HQ, ok? Então vamos lá. Que elementos nos permitem chegar a essa conclusão? Elementos como destaque para os títulos na parte superior da página, né? Todos aqueles títulos ali, ó, até coloquei para vocês, fazem referência ao universo das histórias em quadrinhos, tá bom? A organização das imagens, como as imagens são organizadas ali, até as próprias imagens já nos mostram que o assunto ali é histórias em quadrinhos, tá bom? Seguidas de títulos que as identificam e que remetem ao universo das histórias em quadrinhos. Então, é por meio disso que eu chego à conclusão de que a finalidade da página é apresentar informações sobre o universo das histórias em quadrinhos, certinho? Deu para entender até aí? E aí, gente, eu não sei se vocês observaram, mas lá do lado da notícia, aquela notícia que fala lá sobre o Batman, lembra que eu mostrei para vocês? A última imagenzinha, o último print da homepage do site, né? Para que você acha que serve os símbolos das redes sociais dispostos ao lado da notícia? E aí eu vou voltar só para vocês visualizarem. Ó. É nessa imagem aí. Tá aí a notícia, Batman, Noite das Trevas, Metal ganha encadernado em capa dura enquanto nova saga não chega. E aí tem a notícia aí. Tá vendo aí do ladinho esquerdo, onde tem assim, compartilhe. Aí tem os íconezinhos que vocês já conhecem bem, né? Que é o íconezinho, o logotipo aí do Facebook, do Twitter e do WhatsApp. E aí pergunto para vocês, para que servem esses símbolos das redes sociais dispostos aí ao lado da notícia? Já sabem, não é? Bom, se já tiveram a oportunidade de ver algo na internet e querer compartilhar com o seu amigo, com alguém que você conhece, com alguém que tem o mesmo gosto, a mesma afinidade que você sobre esse assunto? Já, não é? Então, viu uma coisa legal, quer compartilhar para o seu amigo, quer mandar para o seu amigo, como é que você faz? É bem fácil, isso é uma ferramenta que já aparece muito nos sites, né? É só clicar em um daqui, eu quero compartilhar por meio do WhatsApp. Clica no símbolozinho ali do WhatsApp, que você já é direcionado para o seu WhatsApp para compartilhar com quem você deseja, tá? Então, olha, esses símbolos ali servem para indicam ali, né, que você pode compartilhar aquela informação com outras pessoas. Pode compartilhar a informação que você acabou de ler. E aí pode ser por meio do Facebook, do Twitter, do WhatsApp, da ferramenta que aparecer ali, tá bom? E aí atenção, porque isso aqui
tem muito a ver com a nossa próxima aula, tá bom? Que vocês vão ver logo mais, tá bom? Então fica muito atenada com essa questão do compartilhar, ok? Entendido, galera? Vocês compreenderam direitinho? Deu para entender tudo isso que a gente falou sobre homepage, sobre a nossa habilidadezinha dos hiperlinks e como eles funcionam? Tranquilo, não é? Quando entrarem no site agora, lembra dessa aula, lembra de me falando sobre esse assunto, tá bom? Ok? Se tiverem alguma dúvida, perguntem aos professores de vocês por meio da plataforma que vocês estão assistindo a aula, ou até por meio do WhatsApp mesmo, né? Que muita gente está tendo aula por meio dessa ferramenta, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau! Olá, gente bonita, tudo bem? Eu sou o professor Reginaldo, quero deixar meu abraço aqui para vocês e um abraço especial para meus alunos da Escola Delmira Coelho Machado e lá da Escola São Sebastião, no finalzinho lá da Horta Comunitária do Disseu, lá no bairro Todos os Santos. Um abraço para vocês. Vamos ver o que a gente tem para hoje? Eu vou para a bancada aqui e aí vocês podem pegar o livro de vocês, o caderno e fazer as anotações que forem necessárias. Então, nós temos aqui para hoje as paisagens vegetais, né? Tem livro de geografia que chama de domínio morfoclimático, lá em biologia chama de biomas, mas aí tem outros que chamam de paisagem vegetal, né? Então vamos lá. Eu tenho esse mapa, esse planisfério aí, que mostra aí que as paisagens vegetais estão todas juntas e misturadas, né? Evidentemente, para a gente ter uma compreensão melhor, é melhor a gente organizar aqui para ver como é que fica, né, o estudo sobre essas paisagens vegetais. Eu montei aqui um roteiro de estudo onde a gente vai tentar perpassar por essas zonas aqui. Na zona tropical, né, a gente tem as vegetações da zona tropical, tem floresta tropical e equatorial. E temos também a savana, a gente vai ver detalhes sobre cada uma. Nós temos também a vegetação da zona temperada, né? Eu tenho aí a floresta temperada, eu tenho floresta de conífera, aquela que simboliza o Natal, né? Aquela vegetação de cone, formada de cone. Temos as pradarias, as estepes, a gente vai ver o que são essas estepes. E temos uma vegetação que ocorre na zona polar, a única aí, a chamada de tundra, né? Então a gente vai tentar manter esse roteiro aí para a gente tentar organizar, sistematizar o conhecimento sobre as paisagens vegetais do planeta. Tudo bem? Simbora! Antes da gente começar analisar cada paisagem vegetal, eu tenho uma classificação aqui. Muito utilizado também em ciências, em biologia. A professora Célia, lá da Escola Delmira Coelho Machado, também professora de Eurídia Aguiar, ela gosta de prestigiar nossas aulas de geografia. Aqui também eu fiz aqui pensando nessa comunhão em geografia e ciências. Um abraço, professora Célia. Então, a gente pode classificar a vegetação da seguinte forma: quanto à umidade, né? Existe a vegetação adaptada a ambiente muito chuvoso, muito úmido, a gente chama de higrófila, e a xerófila, aquela adaptada a ambiente seco, né? Adaptada a ambiente semiárido também. Opa, eu passei. Tem também quanto à estratificação ou porte, a altura da vegetação. A gente tem a vegetação do tipo arbóreo, de porte alto. Eu posso citar aí como exemplo a mangueira, o pé de manga, né, porte alto. Arbustivo, um porte médio. Um exemplo aqui em Teresina que a gente pode citar o pé de goiaba, ata, acerola, né? Enfim. E a vegetação de porte herbáceo, vegetação rasteira, né? E também eu vou classificar também as paisagens vegetais do planeta de acordo com a folhagem. Pode ser perene, sempre verde, sempre manter no verde. Um exemplo comum, a floresta amazônica, você pode ir qualquer período do ano, ela está verde. Ela muda as folhas sem perder o verde. Diferentemente de outras paisagens vegetais que precisam perder as folhas para depois renovar do zero. E tem a vegetação também decídua, né? Que é essa que eu acabei de falar, que ela perde todas as folhas. Ela passa um período sem folha,
se preparando ou devido à mudança de estação. E aí depois o verde brota novamente, ok? Então, as paisagens vegetais do planeta, elas podem se classificar de acordo com essas categorias aí. Então, simbora, né? Então, a gente viu o roteiro, né? A forma de classificação das paisagens vegetais. É claro que existem outras classificações, mas nós vamos manter esse padrão aqui, certo? Então vamos lá, vegetação que ocorre na zona tropical. Zona tropical do planeta é aquela que fica entre o trópico de Câncer e o trópico de Capricórnio. Zona tropical, olha só como ocorre a vegetação. Eu tenho aí a floresta tropical e equatorial. Elas têm essas características aí na fotografia 1 e 2. Né, como diz aí no texto, ocorre próximo ao Equador e em clima tropical litorâneo. Eu vou pegar aqui o mapa aqui, vamos lá, vou procurar o mouse aqui. E aí a gente vai tentar identificar. A linha do Equador, evidentemente, passa aqui, corta o globo ao meio, certo? Então essa vegetação que vai aparecer aqui próximo à linha do Equador, a gente chama de floresta equatorial. Aqui no Brasil, essa floresta equatorial é chamada de floresta amazônica. Ela tem essa abrangência aqui, ó, que o mouse está passando, ó, ok? E aí eu tenho a floresta do Congo aqui também, na África, no centro da África. E aqui no Sudeste Asiático, aqui, nessas ilhas aqui, no Sudeste Asiático, eu tenho também a floresta equatorial. E aí, fora dessa, mais distante dessa zona equatorial, eu tenho aqui, ó, em direção à América Central, eu tenho uma floresta tropical que tem as mesmas características. A questão é que a umidade, a pluviosidade é reduzida um pouco. Eu tenho também aqui, o mal desapareceu, mas vou localizar bem aqui. Eu tenho aqui no litoral brasileiro, aqui eu tenho a Mata Atlântica. A Mata Atlântica ocorre aqui, é uma floresta tropical, ela não é floresta equatorial, porque a equatorial deve aparecer junto aqui à linha do Equador. Eu tenho aqui a ilha de Madagascar, aqui na África, né? Muito lindo. E aí é uma floresta também tropical. Aqui no norte, aqui no extremo norte aqui da Austrália, aqui no sul, parte aqui da Índia, aqui da China e tudo mais. Floresta tropical. Bom, se a gente pegar aquela classificação que a gente acabou de ver, eu posso dizer que essa vegetação aí, essa imagem 1 aí, predomina a vegetação arbórea. Ela é perene, ela é sempre verde, né? Ela não perde a folha, ela perde as folhas, mas mantendo sempre o verde. Ela é heterogênea, a vegetação variada. Da mesma forma aqui, essa vegetação aqui, número 2, aqui é o interior da selva aqui, né? Dizem que na região mesmo equatorial apenas 2% da luz solar atinge o solo. Né? É uma floresta muito úmida, de muita chuva, a gente sabe aí que é de temperatura elevada. Esse ambiente aí, devido à grande radiação solar na linha do Equador e devido à grande pluviosidade, ocorre, né, favorece o desenvolvimento da floresta desse porte aí, ok? Então precisa ter essa combinação natural. Altas temperaturas, muita chuva, e aí a vegetação ela se desenvolve da forma que vocês veem aí. Se vocês quiserem fazer uma experiência, a mãe de vocês que cultiva plantas, ela ali coloca ali o adubo, molha todos os dias e tudo mais. A plantinha lá pega o sol, ela ali tá saudável. Mas se você pegar a planta e colocar dentro de casa, esconder a luz solar, mesmo que você coloque o adubo, molhe todo dia, ela vai perder, ela vai começar a ficar amarela, ela vai começar a perder a saúde, né? Porque ela precisa da luz do sol. Toda planta ela precisa da luz para fazer os processos, né? Que uma planta precisa para sobreviver, beleza? Então aí são as características da floresta equatorial, né? É necessário, a geografia trabalha com a localização, então é preciso a gente espacializar, localizar essa paisagem no globo terrestre, beleza? Eu coloquei aqui o segundo ponto também, uma floresta bem desenvolvida, é a floresta mais desenvolvida que existe no planeta Terra. Não é a maior floresta ainda, viu? A gente vai chegar com a maior floresta do planeta. Evidentemente, ó, como eu mostrei para vocês, cadê o mouse? Aqui eu tenho floresta equatorial, chamada de floresta amazônica no Brasil, floresta do Congo, aqui também floresta equatorial lá na Indonésia, lá nas ilhas lá de Sumatra, onde o pessoal aproveita para cinematografia, né? Fazer filme, Anaconda, King Kong, enfim. Beleza? Simbora! Eu tenho aí uma outra vegetação que ocorre entre os trópicos, na zona tropical. Eu tenho a savana. Veja aqui, ó,
vou procurar o mouse, é sempre interessante a gente localizar. Está entre os trópicos aqui, o trópico de Câncer aqui, o trópico de Capricórnio. Aí ela ocorre aqui, tem uma parte aqui que sai, mas aqui o que ocorre aqui no interior do Brasil é a vegetação chamada de cerrado. Ela é semelhante à savana. O cerrado é esse aqui de número 2, ó. Número 2 é o cerrado no Brasil. Aí a savana, ela ocorre aqui na África, ela predomina aqui no entorno aqui da floresta do Congo, tá bom? E aí, quais são as características? Primeiro a gente localiza, vê a espacialização, a distribuição espacial dessa vegetação. Eu tenho aqui também no sul da Índia, aqui no norte da Austrália e tudo mais. Aí o que acontece? Ocorre entre os trópicos em clima tropical. É formada por arbustos, né? Vegetação de médio porte, lá vem a expressão, vegetação de médio porte, e por muita vegetação rasteira ou herbácea, de erva, tá? Então, aqui eu tenho uma savana na África, que é muito semelhante também, tem um livro de geografia que chama de savana brasileira. Aí aqui é o cerrado. Quem gosta de viajar por aí, eu acredito que você já deve ter percebido que predomina no estado do Piauí essa vegetação do tipo cerrado. Olha só, formado por muito capim, vegetação herbácea e arbustos, árvores de médio porte, de porte médio, né? E espaçado, não é mata fechada como a floresta equatorial. É uma vegetação assim com árvores espaçadas. Então, grave aí. O cerrado, a savana, ela tem essa feição aqui paisagística, beleza? E quanto à fotografia número 1 é savana na África, a fotografia número 2 é cerrado no Brasil, pode ser também associada à savana, beleza? Muito bem, simbora. Aí eu vou ter também a vegetação da zona temperada. Vamos ver quais são as vegetações que ocorrem na zona temperada. Eu tenho a floresta temperada. Primeiro aqui, localizando aqui, ó, se você observar no globo, o mapa aqui é porque eu deformei um pouquinho para caber aqui as fotografias, mas ela ocorre na zona temperada do norte. Opa, pulei sem querer. Na zona temperada. Floresta temperada é assim também, uma floresta bem desenvolvida, mas ela não é tão heterogênea como a floresta equatorial. Ocorre na zona temperada, próximo ao litoral aqui, ó. Você tem aqui próximo ao litoral dos Estados Unidos, do Atlântico, aqui também no Atlântico, aqui um pouquinho no interior, aqui também, né, no extremo oriente e tudo mais. E aí, essa floresta temperada é uma floresta que ela consegue suportar as 4 estações. Uma das únicas do planeta que consegue suportar. Na estação do verão, ela fica assim, bem exuberante, né? Aí no período do outono ela começa a amarelar, a folha envelhece, né? E aí ela é uma vegetação considerada caducifólio, caduca, a folha cai. A folha cai porque ela está se preparando para a chegada do inverno. Eu coloquei aqui o inverno, ó, como fica, ó, 3 a 4 meses dessa forma. A vegetação ela perde todas as folhas. Isso a gente chama de vegetação caduca, as folhas caem. Elas precisam envelhecer para a chegada do inverno. E o inverno aqui realmente é frio, é com neve. E evidentemente você sabe também que o frio queima as folhas e a natureza, ela mesmo sabe se adaptar, ela amarela. Bem que essa vegetação ela está com folha amarelada, mas não é brilho da vegetação, porque ela no estado natural é assim. Aí ela está passando aqui por uma mudança até chegar no inverno. Aí quando passa o inverno, vem a primavera, as folhas brotam e tal, e volta o ciclo aqui no verão, ela fica assim, de forma exuberante. Em muitos filmes, quando a gente assiste filmes, principalmente filmes produzidos nos Estados Unidos, a gente costuma assim, ver paisagem nesses 3 estágios aqui, viu? Alguns filmes de terror aí, que são produzidos aí, eles acontecem nesse tipo de floresta aqui, tá bom? Floresta temperada. Não é uma vegetação tão rica como a floresta equatorial. A floresta equatorial é a mais rica do planeta. Beleza? Simbora então. Vamos para outra floresta que ocorre na zona temperada. Essa aqui já ocorre mais próximo ao Polo Norte especialmente, ó. Ocorre, né, próximo à zona polar norte, em clima frio. Antigamente tinha livros que colocavam clima subpolar abaixo do círculo polar. E essa vegetação aqui, minha gente, é a conífera, tá? Também chamada de taiga ou conífera.
floresta boreal tem essas 3 denominações aí. Evidentemente, essa floresta aqui é que simboliza o Natal, viu? Ela tem um formato de cone, é uma vegetação que é adaptada a ambiente de pouca luminosidade, ela se fecha. Enquanto você vai para a zona tropical, a floresta ela se abre para receber, né, a luminosidade, para poder, né, ter saúde, né, vegetacional. E como esse ambiente aqui já é próximo ao polo, muito frio e tudo mais, ela tem essa adaptação, ela tem folhas pequenas, ela tem, né, um formato, né, de cone, por isso que ela recebe esse nome de floresta de conífera. Aí sim, essa é a maior cobertura florestal do planeta. Essa aí dá um abraço no planeta. Veja que ela sai bem aqui, ó, né, do Alasca, que ela passa pelo Canadá, Estados Unidos, passa pela Europa, Rússia e tal. Ela dá um abraço no planeta. É a maior floresta do mundo essa aí, floresta de conífera. É uma vegetação, né, não é heterogênea, é homogênea, só tem essa espécie aí. Enfim, não tem grande variedade vegetal, devido às condições climáticas especialmente. Beleza? Simbora! Eu tenho aqui as pradarias, né? Ocorrem em locais de clima de pouca pluviosidade, especialmente no interior dos continentes, ou no interior aqui, bem no interior, né? E em zona temperada também, locais temperados de pouca pluviosidade. Essa paisagem aqui, ela se caracteriza por praticamente não apresentar árvores. Aqui e acolá aparecem assim uns arbustos, ó, tá? Aqui no Brasil a gente chama isso aqui de pampas ou campos sulinos, né? Brasil, Uruguai, um pouquinho da Argentina, tá? Pradaria. É uma vegetação realmente que se desenvolveu dessa forma, ambiente subtropical, né? Na zona temperada. E ela tem essas características aí. Você pode até pensar que o homem veio aí e desmatou tudo, mas não é isso não. Aí essa vegetação também, pela própria natureza, ela serve para o pasto, viu? Ela é muito aproveitada pela pecuária, criação de gado, viu? O sul do Brasil também se destaca muito na criação de gado em função desse pasto natural. Aqui você pode investir que dá certo. Eu vou voltar bem aqui para mostrar uma coisa para vocês, que você pode até pensar assim, mas professor, eu vejo que bem aqui também existe um capim, uma vegetação herbácea na savana ou no cerrado. Mas esse capim aqui, esse vegetação rasteira, ela não serve como pasto. O gado não se alimenta dessa vegetação, infelizmente. Predomina aqui no centro do Brasil, no Piauí também, mas essa vegetação aí não serve para alimentar o gado. Nem a vegetação aqui, o cerrado número 2 aqui no Brasil, e muito menos a savana na África, ela não é muito propícia para alimentar o gado bovino não, certo? Então vamos lá para onde a gente aqui. Então as pradarias é uma vegetação mesmo de ambiente temperado, subtropical, e por natureza ela não tem árvores, ela é assim. Existe tela de computador que na hora que você abre o computador aparece uma paisagem com esse formato aí, né? Beleza? Eu tenho também a vegetação que aparece na zona polar. Nossa, existe vegetação em ambiente extremo, clima polar. Vamos lá, vamos ver o que tem. Olha só, eu tenho aqui a tundra. Vamos localizar bem aqui. Evidentemente, a linha do círculo polar passa aqui, ó, nas extremidades aqui dos continentes aqui, asiático, europeu, né? Aqui no norte do Canadá. E aí nessa região aí vai se desenvolver a tundra ártica. O que diz aqui? Predomina em áreas de clima polar, né? Formado por plantas rasteiras, né? E aqui quando é no verão, essa tundra ártica, ela floresce, ela se desenvolve. Mas quando vem o inverno, o gelo cobre. Eu até encontrei essa fotografia aqui que no inverno, né, o inverno está cobrindo, mas ela chega a desaparecer, tá bom? A vegetação tundra ártica, ela é a vegetação rasteira, beleza? Muito bem. Eu tenho também as estepes. As estepes é um tipo de vegetação de clima de pouca chuva. Ela ocorre aqui, né, na zona temperada, aqui, ó, zona temperada aqui na Ásia, na América, né? E tenho também a caatinga que aparece aqui em ambiente quente, ó. Aqui eu tenho a estepe de ambiente frio,
É uma vegetação adaptada a pouca chuva. E eu tenho aqui a caatinga, também a vegetação adaptada a pouca chuva, mas que ocorre no Nordeste brasileiro, tá? Então eu tenho aí as estepes, elas têm muito espinho, a vegetação de pouca folha, né, com muitos espinhos. Beleza? Olha só, agora nós vamos para a questão. Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui, ó. Vamos só tentar diferenciar. Enquanto aqui a estepe ela ocorre aqui na zona temperada de ambiente frio, mas de pouca chuva, né, a vegetação que não se desenvolve, a caatinga, gente, ela ocorre aqui em ambiente também semiárido, aqui, tanto aqui no Brasil, como aqui nos arredores aqui do deserto, em ambiente de clima tropical, ambiente quente, com pouca chuva, que é a caatinga. Evidentemente, quando você viaja aí pelo Piauí, assim, principalmente ali para fronteira com a Bahia, fronteira com o Ceará, Pernambuco, você vai encontrar uma paisagem semelhante a essa de número 2 aqui, que é a caatinga. Ela é uma vegetação caduca também, as folhas elas caem, né, no período de seca, é uma forma de adaptação. Ela perde todas as folhas e no período de chuva fica um verde exuberante, viu? Principalmente aí agora nesse período de dezembro, janeiro, fevereiro, março, até o meio do ano você pode andar nesse ambiente que você vai ver um verde exuberante. Mas não é estação de pouca chuva, né? Ela perde todo o verde, portanto é a vegetação chamada caducifólia, caduca. A folha ela fica amarelinha, ela, né, envelhece e cai, aí espera o período chuvoso. Ela pode passar dessa forma aí 6, 7 até 9 meses, dependendo da estação seca, né? Mas quando chove fica muito bonito, a natureza é muito interessante. E aí a gente diz que é uma vegetação composta por plantas xerófilas, adaptada ao ambiente seco, viu? Então, se você andar por aí e encontrar uma vegetação como essa aqui, a gente pode chamar de caatinga, principalmente aqui no Nordeste brasileiro. Quando você sai do Brasil, vai para outras áreas de ambiente temperado, de ambiente frio, porém com pouca chuva, vai aparecer essas estepes. Estepes, viu? Se você colocar só estepe é o pneu de carro, certo? Simbora. Eu tenho aí uma questão relacionada a esse mapa aí que localiza em uma paisagem vegetal. Então vamos lá, analise o mapa. O mapa ao lado representa a localização geográfica de uma determinada paisagem vegetal do globo, conhecida. Olha, esse mapa representa, né, a localização geográfica. Tá vendo como em geografia a gente precisa localizar, enquanto lá em ciência, lá em biologia, né, professora Célia, a gente precisa destacar as características da folha, do caule e tudo mais, do fruto. Em geografia a gente precisa espacializar, saber onde é que essa cobertura vegetal, essa paisagem vegetal ocorre. E aí no mapa aí tá claro aí com essa paisagem vegetal. Letra A é a floresta boreal. Lembrando que floresta boreal é aquela floresta de conífera. Letra B é a floresta equatorial. Letra C é a floresta temperada. Floresta temperada é aquela que a gente chama de caducifólia também, ela fica amarela. Floresta de grande porte que ocorre nos Estados Unidos, na Europa, enfim, e ela perde as folhas até chegar o inverno. Ou é a letra D, floresta, vegetação desértica. Então, olhando para o mapa aí, gente, não tem nem o que a gente pensar duas vezes, não. Como ocorre aí próximo à linha do Equador, né, a gente chama de floresta equatorial. Letra B de benzinho, floresta equatorial, viu? Só a gente analisando o mapa aí, a gente não precisa pensar duas vezes. Simbora! Analise a fotografia. Ao reconhecer os elementos paisagísticos que compõem a paisagem ao lado, agora a gente vai olhar para a fotografia. Primeiro a gente analisou o mapa, agora a fotografia. Pode-se inferir, olhando para as características vegetacionais dessa paisagem aí, pode-se inferir que letra A, trata-se da tundra. Letra B, é uma vegetação arbórea. Letra C, ocorre em clima equatorial. Letra D de docinho, predomina plantas xerófilas e caduca. Olha só, duas expressões aí que engrandecem aí nosso vocabulário. Xerófilas e caducas, ou caducifólia, né?
Então, gente, olhando aí para essa paisagem aí, eu identifico logo que é a paisagem que ocorre no semiárido do Nordeste brasileiro, no interior do Nordeste, aí é a Caatinga, né? A gente acabou de falar, é uma vegetação que perde as folhas, caduca, e ela é adaptada ao ambiente árido, semiárido, né? O clima semiárido aqui do Nordeste, por isso que ela é xerófila. Se fosse uma vegetação adaptada a muita chuva, como a floresta amazônica, a gente chamaria de higrófila, viu? Então, a resposta certa aí é a letra D de docinho. A letra A, tundra, aparece na zona polar. A letra B é uma vegetação arbórea. Arbóreas possui árvores de grande porte, aí não tem. O que vai predominar na Caatinga são árvores de médio porte, arbustiva, viu? Até porque a árvore de grande porte não consegue se desenvolver aí porque o solo é muito raso. Como chove pouco, o solo não se desenvolve. Então o solo aí é raso, não sustenta nenhum tipo de vegetação arbórea de grande porte. E a letra C de coisinha está fora também, porque ocorre em clima equatorial. O clima equatorial é o clima mais chuvoso do planeta e não chove, chove muito pouco. Beleza? Simbora! Terceira questão. Também chamada de floresta decídua. Olha essa expressão. Essa floresta é encontrada nas regiões onde o clima é temperado e as estações do ano são bem definidas. Essa floresta, nessas florestas a temperatura pode variar entre menos 30 graus Celsius no inverno e 30 graus no verão. E o solo é mais rico em nutrientes do que o solo das florestas tropicais. Eu tenho aí algumas expressões aí que vai nos ajudar a responder essa questão. Ó, floresta decídua. Outra, encontradas em clima temperado. Pronto, só isso aí bastou para a gente identificar. Aí diz assim, o texto acima evidencia uma vegetação conhecida como letra A de amozinho, estepes, não é estepe, estepe é pneu de carro. Estepes, letra B, pradarias, letra C, floresta boreal e letra D, floresta temperada. A letra A está fora, porque não é floresta. Estepe é uma vegetação de médio porte, arbustivo para herbáceo. Pradaria é vegetação herbáceo, rasteira. Floresta boreal realmente ocorre em clima temperado. Às vezes, até na zona de transição para o clima polar. Mas a floresta boreal é aquela conífera. Ela não é decídua, ela não perde as folhas. Então, a única resposta certa, a única resposta que nos resta é a letra D de docinho, floresta temperada. Como eu falei para vocês, quando a gente assiste filmes, enfim, dos Estados Unidos, europeu, enfim, a floresta sempre que aparece é em ambiente temperado, aquelas árvores de grande porte, que não é heterogênea, não tem uma grande variedade e que muitas vezes elas perdem as folhas, muitas vezes não, no período do inverno ela perde todas as folhas. Parece uma vegetação que morreu, mas ali é só uma forma de adaptação. É a única vegetação do planeta que suporta as 4 estações do ano. Beleza? Tem mais alguma coisa? Olha só, era só isso. Que bom. Beleza, muito bem. Eu vou para qual câmera? Essa aqui? Então, gente, o ano letivo a gente está encerrando agora. Eu queria deixar o meu abraço para vocês, né? Continue estudando, nunca deixe para depois, né? As oportunidades aparecem, a gente precisa estar sempre assim com conhecimento à flor da pele, para a gente estar sempre ganhando espaço, principalmente daqui a um tempo no mercado de trabalho. Eu deixo aqui o meu abraço, a gente encerra aqui, até outra vez.